Cidade Feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. No programa de hoje, com a presença do engenheiro agrônomo Nirley Joacir Storck, da Profigem do Brasil, uma das maiores produtoras de sementes de tabaco. Está localizada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O assunto é o transplante de tabaco da safra 2025-2026. Bom dia, Nirley. Bom dia, pessoal. Vamos lá com as dicas práticas para garantir um bom transplante. E isso exige um bom planejamento e preparação que já começa lá na semeadura. Quando deve fazer a adubação de base? Se a adubação for feita sobre o camalhão, a recomendação é fazer entre 10 e 15 dias antes do plantio, sendo ideal em uma semana que marque uma chuva leve. Assim, o fertilizante de base já terá se dissolvido e os nutrientes já estarão disponíveis no solo no momento do transplante. O fósforo, por exemplo, é essencial nesse início para estimular o crescimento das raízes e pelo menos uma semana antes é o indicado. Use sempre o regador com o espalhador para evitar um acúmulo de fertilizantes e assim queimando as mudas. E para a aplicação de herbicidas, qual seria a sua indicação? Bem, hoje em dia são usados herbicidas pré-emergentes antes do plantio. Isso evita a competição com as plantas invasoras, ou os famosos IMSOs, e ajuda muito na redução da mão de obra para manter a lavoura limpa. Existem produtos bons no mercado que funcionam e são seguros quando usados dentro das recomendações. E quais seriam essas recomendações? Eu posso aplicar estes herbicidas e plantar no mesmo dia? Não pode. Em geral, assim, vamos dizer assim, essa seria a resposta. Cada herbicida tem um período mínimo que deve ser respeitado entre a aplicação e o transplante, conforme a bula. Ignorar isso pode resultar em fitotoxicidade, né, um atraso no desenvolvimento e até na perda das mudas. Os principais herbicidas usados no tabaco requerem uma aplicação de 10 a 15 dias antes do plantio. Alguns produtos até podem ser aplicados alguns dias antes do plantio, mas é importante ter uma chuva nesse período para que esse produto se dilua no solo e assim evita essa fitotoxicidade. Depois da chuva, uns 3 a 4 dias seria, vamos dizer assim, bem seguro. Sempre cuidar a dose recomendada nas bulas ou pelas empresas. Assim temos um melhor efeito e evitamos perdas de produtos e de mudas. E cuidado, não use produtos não recomendados para tabaco. E cuide para não ter resíduos de herbicidas no seu pulverizador. Hoje se usa muito o plantio direto. Eu posso plantar direto na palha? O plantio direto na palha é uma prática de conservação de solo muito importante. Porém, necessita alguns cuidados. Entre eles, a palha precisa estar bem seca. Se ela ainda estiver verde ou em decomposição, vai roubar nitrogênio do solo e dificultar o arranque inicial do tabaco. Portanto, realize a dessecação com uma boa antecedência ao plantio. Além disso, cuide para que a muda não fique ali embrulhada na palha. Isso impede um bom contato da raiz com o solo. Esse cuidado é muito importante, pois pode atrasar a pega, pois a raiz não chega no solo, né? Áreas com uma boa palhada também costumam ter maior biodiversidade. Isso inclui a presença de pragas, como a lesma e as lagartas. Então, uma aplicação de defensivos para o controle dessas pragas é fundamental. Para as lesmas, são usadas iscas que vão fazer assim, o controle. Tá? Quando aplicar os inseticidas para controlar essas pragas iniciais? Bem, os inseticidas, eles devem ser aplicados antes ou imediatamente após o transplante. Isso ajuda a evitar o ataque de pragas como lagartas, vaquinhas ou tripes, que podem danificar mudas ainda pequenas.
Caso sejam usados produtos que permitem ser aplicados no canteiro antes do transplante, se atente ao manejo correto. Tire as bandejas da piscina 48 horas antes do transplante para drenar e aplique o produto com um regador pelo menos 24 horas antes do transplante. Deixar secar o substrato para que haja uma boa absorção do produto. Isso aumenta a eficiência e o efeito residual lá na lavoura. Seja no canteiro ou na lavoura, se atente para as doses e a tecnologia de aplicação correta. Alguns produtos devem ser aplicados logo depois do transplante para controlar as lagartas e outros normalmente são indicados até 3 dias depois do transplante. Sempre consulte seu orientador, um técnico ou agrônomo de confiança. Como são usados os fungicidas na lavoura? A primeira aplicação de fungicida deve ser logo após o transplante, normalmente de forma preventiva. Isso ajuda no controle de doenças, como o complexo do amarelão ou podridão radicular, que pode ocorrer já nas fases iniciais de desenvolvimento da planta. Proteger as primeiras raízes é fundamental em áreas em que existe histórico de doenças de solo. Assim como para os inseticidas, para uma boa performance dos fungicidas, é fundamental seguir as recomendações de bula. O que é mais importante no momento de plantar? Bem, primeiro é ter uma muda sadia e forte. Para isso, precisa fazer um bom manejo e ter cuidados com as podas. Na hora do plantio, uma boa dica é garantir que a muda fique bem firme no solo, com bom contato solo-raiz. Isso acelera o pegamento e o desenvolvimento inicial. Uma maneira de testar se o plantio foi bem executado é puxar levemente a muda logo após o plantio. Se ela sair com facilidade, não está bem plantado. Caso ela tenha uma certa resistência para sair, é um sinal que o plantio foi bem executado. Falando em firmeza, é importante que o solo esteja com umidade adequada, nem seco demais e nem encharcado. O excesso de água pode causar um apodrecimento da raiz e a falta de umidade pode acabar murchando e até matando a muda. Por isso é importante fazer uma leve pressão no solo logo após o plantio. Assim se evita um espaço oco na cova que pode acumular água e prejudicar o desenvolvimento dessa muda. Se a muda não ficar bem plantada e com o espaço oco, vai atrasar e ainda vai estar mais predisposta a cair quando ela estiver maior, porque ela fica solta ali naquela cova. O plantio é uma fase fundamental da produção, pois uma vez bem realizado, melhora as chances de obtermos uma lavoura uniforme, o que aumenta a produtividade e facilita muito outras práticas de manejo, como desponte e a colheita, e evita reentradas para a realização das práticas culturais. Nesse momento de plantio, não é um momento de ter pressa, pois a pressa é inimiga da perfeição. O plantio tem que ser próximo da perfeição, vamos dizer assim, o mais próximo da perfeição possível, para um melhor rendimento e uma lucratividade. Mais alguma dica para esse momento tão importante? Claro, como falamos aqui, vão mais algumas dicas. Faça o planejamento desde a sua semeadura e use insumos recomendados. Produza uma muda sadia e forte para facilitar o plantio e a pega. Cuide nas podas, assim as mudas não ficam tão caneludas. Siga os espaçamentos indicados pela empresa. De maneira geral, populações de plantas de 16 mil geralmente trazem os melhores resultados em termos de produtividade e de qualidade. Se possível, plante nas horas mais frescas do dia, como cedo pela manhã ou no fim da tarde. Outra dica também é evitar plantar em dias com vento forte ou sol muito quente, para reduzir esse estresse das mudas. De maneira nenhuma, plante caso tenham previsões de geadas na semana ou no período programado de plantio. As mudas, elas são muito sensíveis e você pode acabar tendo um retrabalho e depois desuniformidade lá na lavoura.
Plantios mal realizados e em períodos com algum estresse, como um frio ou com excesso de umidade, podem causar um florescimento antecipado e reduzir o número de folhas. Caso tenha que fazer o replantio, faça logo, até dias depois do transplante inicial. E evite plantar logo após a aplicação de adubos ou logo depois da aplicação de herbicidas. Isso pode queimar ou intoxicar essas mudas. Se for utilizar irrigação após o transplante, molhe de forma leve e uniforme, para não deslocar ou enterrar as mudas que foram recém-plantadas. E lembre-se, sempre procurar uma orientação técnica com alguém de confiança e sempre usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, para cada atividade. Uma lavoura bem estabelecida vai facilitar o seu trabalho e gerar mais renda para a sua família. Para quem já plantou o seu tabaco, qual seria a indicação que você apontaria? Bem, uma das informações importantes a serem trazidas é que quem já plantou, agora que é um período mais frio, acaba sendo um crescimento um pouco mais lento. Então, muitas vezes o produtor tem que entender que nessa fase inicial a gente tem que fazer os tratamentos, colocar as adubações de cobertura, mas entender que nessa fase o tabaco ele acaba desenvolvendo as suas raízes para depois, quando esquentar um pouquinho mais, possa haver um crescimento maior. Então, a gente tem que fazer todos os tratamentos necessários, colocar as adubações e ter essa paciência. Normalmente, quando a gente faz um plantio um pouco mais antecipado, né, para quem já antecipou, tem que entender que esse crescimento vai ser um pouquinho mais lento. E esse ano está um ano mais frio do que talvez o normal. Então, a gente tem que entender isso, né? E tem muita gente ainda, vamos dizer assim, que está semeando, né? Também o que tem a muda em canteiro, né? Essa fase agora de frio acaba fazendo com que muitas vezes a germinação e até o desenvolvimento dessa muda seja mais lento. Sempre ter a paciência, fazer os tratamentos preventivos e esperar, né? Muitas vezes, se a gente vê que vai ter um frio ou alguma coisa, espera mais uma semana, tenha um pouco mais de paciência para que a gente possa então ter um resultado melhor e evitar os retrabalhos. Muitas vezes você quer apressar, fazer um plantio rápido no momento que você deseja e depois acaba pegando uma geada e você tem todo um trabalho e depois ainda vai ter uma lavoura desuniforme. Existem produtos mais modernos para ser usado neste período, nesta fase? Bem, nessa fase, muitas vezes são usados alguns tricodermas, né, alguns produtos que a gente diz biológicos, né, que podem fazer vamos dizer assim, um incremento da produção ou até da sanidade das plantas. Então, é importante estar atento e perguntar para seu orientador, para seu técnico de confiança, quais seriam esses produtos que poderiam ser usados. A gente sabe que o tricoderma é um produto que é bastante usado e existem alguns fungicidas, alguns produtos, vamos dizer assim, mais biológicos que têm um bom resultado e que, vamos dizer assim, vão aumentar a sua produtividade. Então, é estar sempre ligado com as novas tecnologias, com o que o mercado oferece e sempre se lembrando também de perguntar as melhores maneiras de aplicar esse produto, tanto como doses, né, e o modo de aplicação, e assim evitar, vamos dizer assim, que a gente jogue um produto, muitas vezes que teve um custo e que depois não vai ter o resultado. E como eu falei lá também, sempre lembrando a questão dos produtos para evitar que tenha lá resíduos de outros herbicidas ou coisas dentro do pulverizador que às vezes pode causar algum dano para esse produtor. Agradecemos a presença e as informações que são importantes para os suinicultores neste momento da safra. Um bom dia, Nirley, e uma boa semana.
Bem, uma boa semana a todos e mais uma vez é um prazer a gente estar aqui, poder dividir um pouquinho para que o produtor possa fazer um bom plantio e possa ter uma safra com bastante rentabilidade e com tranquilidade. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais.